mudar aqui uma coisinha rápida. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saíra poder. Virou para a multidão, perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando, em alta voz. Então entrou, lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Graças a Deus. É uma leitura um pouco longa, mas importante para nós compreendermos o todo da história. Verso 21 diz que Jesus, ele volta de barco para outra margem, mas quando ele volta, uma multidão se reúne em volta dele. E eu sempre gosto de frisar, Deus ministra com clareza no meu coração a respeito da multidão. A multidão é um perigo, a multidão é um problema, muitas vezes. E aqui no texto,
nós vamos ver. Havia uma multidão à volta de Jesus, mas no meio dessa multidão, duas pessoas se destacam. No meio dessa multidão, duas pessoas acabam chamando a atenção de Jesus de uma maneira diferente. Quer dizer, eu posso estar à volta de muitas pessoas, e aí eu preciso saber me identificar, saber quem eu sou, como eu estou à volta desse grupo de pessoas. Porque no meio da multidão tem os curiosos. Aquela pessoa curiosa, que só quer saber o que está acontecendo. Aquela pessoa curiosa que não está preocupada com muita coisa. No meio da multidão há aquela pessoa crítica que reclama de tudo. Ainda ontem aqui eu estive mais uma vez com os juniores, os adolescentes, os jovens, falando a respeito da sequência de reflexões que estamos fazendo, os inimigos da fé. Ontem eu falei sobre murmuração. Eu quero te incentivar, se você tem um filho junior, adolescente ou jovem, envia ele para o sábado. No sábado nós estamos trabalhando juntos, eu e eles, nós estamos aprendendo, e eu tenho certeza que mal não vai fazer nenhum, nem para o seu filho, nem para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, irmão ou irmã. Vai ajudar, tenho certeza. Ontem nós falávamos sobre a murmuração. E eu perguntei se algum filho, alguma filha murmurava, reclamava quando o pai e a mãe pedia alguma coisa. A maioria levantou a mão. Quer dizer que eu falei para eles aí. Então, essa palavra ela veio na hora certa, no lugar certo, para as pessoas certas. Vocês são tudo reclamão, então é com vocês mesmo que Deus está querendo tratar nessa noite. Isso ontem. Agora hoje nós falamos sobre a multidão. Na multidão há um grupo de curioso que não quer nada com nada, só quer curiar. Existe no meio da multidão aquele grupo de reclamão, de crítico. Nada está bom. Se está sol é porque está sol. Se está frio é porque está frio. Se está chovendo é porque está chovendo. Se tem, é porque tem. Se não tem, é porque não tem. Tem gente que nada está bom. Não está satisfeito com nada. E existe ainda no meio da multidão um terceiro grupo de pessoas, que é aquele grupo de pessoas que precisa. Que quer. Está naquela multidão por quê? Porque eu preciso, porque eu quero. Então Jesus ele sempre estava cercado de um grupo de pessoas, multidão. Mas no meio da multidão, o crítico, o curioso e aquele que dependia de Jesus, que buscava Jesus, que queria. E aí fica uma palavra de cuidado para todos nós. Eu posso não ser um curioso, mas se eu ficar andando com um curioso, eu vou acabar me tornando um dos. Diz o ditado, não é Bíblia, é ditado. Quem com porco dorme, amanhece comendo farelo. A Bíblia diz, más conversações corrompem bons costumes. Eu posso não ser um reclamão, mas se eu ficar andando com gente que só reclama da vida, não demora nada, eu estou sendo mais um reclamão. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que prestar atenção. Opa, pera lá, essa pessoa reclama demais, é melhor eu me afastar um pouco dela, é melhor eu me distanciar, conversar, manter a amizade, preservar a amizade, mas tomar o cuidado para não ser influenciado. Então o primeiro ponto para nós pensarmos juntos é a multidão. Quando você vem para o templo, dificilmente, não vou falar impossível, mas dificilmente você vai chegar aqui no templo sozinho. Sempre vai ter alguém junto com você para cultuar. Sempre vai ter alguém do teu lado buscando a face de Deus. Pode acontecer dessa pessoa que estiver perto de você não estar com a mesma fome de Deus que você esteja, mas você tenha fome de Deus. Não importa quem está do nosso lado, o importante é nós termos fome de Deus. Aqui diz a Bíblia, a multidão acompanhava Jesus. No meio da multidão, então chegou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. No meio da multidão aparece um homem. Ele era importante na sinagoga, que era o templo que os judeus se reuniam para estudar a Torá. Ele era uma pessoa importante, ele era um dos dirigentes. Agora, ele chega e ele se prostra diante de Jesus.
Os outros todos não estavam prostrados diante de Jesus, mas esse, quando ele chega, ele se prostra. Ele se prostra, e eu acho importante valorizar o prostrar desse dirigente chamado Jairo, porque a Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando às vezes a pessoa ela não quer saber de aprender, essa pessoa está rumando, trilhando a passos largos para a destruição. Não é o pastor quem diz, é a Bíblia que diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. O conhecimento ele é importante, o aprendizado é importante. Nós fizemos a reflexão, se eu não estiver enganado, foi na quarta-feira, que nós falamos um pouco sobre aprender a palavra, sobre guardar a palavra, sobre cuidar da palavra, sobre valorizar a palavra na nossa vida. Ele só prostrou porque ele sabia: eu não estou chegando diante de qualquer pessoa, eu estou chegando diante daquele que pode mudar a minha história. E isso faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa ela chega até eu vou usar a palavra igreja, me referindo ao templo, que é o lugar onde nós nos reunimos. Às vezes a pessoa ela chega até o templo, ela chega como se ela estivesse chegando no campo de futebol. Ela chega como se ela estivesse chegando no lazer, no esporte, no sítio, na chácara, na praia, na piscina, no clube. A pessoa ela não se atenta, Bezerra, que a pessoa está chegando no templo para cultuar a Deus. O assunto aqui é cultuar a Deus. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. O culto não é para nós. O culto é para Deus. E nós temos que nos esforçar para fazer o melhor para Deus, dentro do nosso possível. O aprendizado, ele leva a pessoa a se prostrar. O aprendizado, ele leva a pessoa a se quebrantar diante, nesse caso aqui, diante de Deus. Jairo se prostra diante de Jesus, mas tem pessoa que não sabe o lugar dela, não aprendeu, não tem a devida educação. A pessoa ela não sabe que patrão é patrão. Patrão é patrão. Que definição, mas patrão é patrão. Na cadeira do patrão, quem senta? O patrão. Encarregado é encarregado. Supervisor é supervisor. A pessoa tem que saber diferenciar. Aqui mostra o quê? O Jairo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava reverenciando aquele que podia mudar a história dele. Então ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra. Ele reconhece a autoridade na vida de Jesus. Os jovens e os adolescentes hoje, eles têm uma dificuldade tremenda de reconhecer a autoridade. Uma dificuldade tremenda de reconhecer a autoridade. Você vai procurar um site de busca, ou qualquer site de busca que você procurar, o maior índice por faixa etária de mortes hoje está entre os jovens e os adolescentes. É o maior índice. Alguém vai dizer, acontece, é porque eles são mais radicais. Eu acredito que isso está ligado à não observância da palavra que diz: honre seu pai, honre sua mãe, para que tudo te vá bem e você tenha vida longa. A vida dos jovens, ela está sendo encurtada, porque eles não estão aprendendo. E se aprendem, eles não querem praticar o ato, a atitude de honrar pai, de honrar mãe. Se o professor na sala de aula falar qualquer coisa, para ele já chama para briga. Aí a Vânia, que é professora de 12, 13 anos, essa faixa etária, até 16, 17, pronto. Pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui.
Eles não respeitam. A regra é, eles não respeitam. E por isso muitos têm morrido cedo. E cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós estamos num culto da família, olhando para um homem chamado Jairo, que estava lutando pela família dele. Às vezes a nossa família ela está correndo risco. Às vezes a nossa família está passando por um momento difícil. E quem melhor que nós para cuidarmos da nossa casa? Quem melhor que nós? As crianças foram para a sala de aula, estão aprendendo a Bíblia. A importância de você trazer seu filho, sua filha para a sala de aula, para o templo, eles estarem juntos, aprendendo, entendendo, conhecendo o movimento dentro de uma igreja. Então, o Jairo, ele chega e ele se prostra. Quando ele se prostra, ele reconhece que Jesus pode mudar a história dele. Aí, no verso de número 23, diz a Bíblia, ele insiste, a minha filha está morrendo, venha e coloque as mãos sobre ela para ela viver. Ele não era uma pessoa sem cultura e sem informação, ele era uma pessoa culta, uma pessoa informada, ele era um dos responsáveis pela sinagoga. Sendo assim, ele estava no aguardo do Messias. Para ele o Messias ainda não havia chegado, mas alguma coisa, de alguma forma, havia se tocado na vida dele, a ponto dele acreditar que aquele era o Messias, o enviado do Pai para salvar a humanidade. O Espírito Santo, ele sempre vai trabalhando, ele vai conversando, ele vai convencendo. O Espírito Santo, ele nunca deixa de trabalhar. A Bíblia ensina assim, Jesus falando, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não tosquenejará o que te guarda, não dorme o guarda de Israel. Os olhos de Deus estão sobre cada um de vocês o tempo todo. Você veio aqui hoje e orou e consagrou sua semana a Deus. Deus já sabe como vai ser a sua semana. E Ele já está movimentando tudo que Ele tem que movimentar, porque você veio para esse lugar e orou e consagrou a sua semana. A sua atitude faz toda a diferença. O seu posicionamento diante de Deus faz toda a diferença. Havia uma multidão diante de Jesus, mas o Jairo aqui chega diante de Jesus e ele insiste, a minha filha está morrendo. Toca nela para que ela viva, seja curada e viva. O problema que ele tem ali naquele dia é a filha, que está enferma. E aí nós temos que parar e pensar, opa, pera lá, qual é o meu problema? Eu estou com algum problema? Às vezes a pessoa, pela misericórdia de Deus, ela não está com nenhum problema, ela está com a vida virando redondinha, igual um relógio, tudo certinho. Mas às vezes a pessoa está com problema. Às vezes a pessoa não fala do problema, mas ela está com o problema. Às vezes a pessoa ela não comenta da dificuldade, mas ela está passando pela dificuldade. E tem gente que comenta, que fala, que expõe a vida em Facebook. Tem gente que expõe a vida em rede social. Tem gente que expõe a vida em grupo de WhatsApp. Tem gente que expõe a vida para o colega do trabalho. Tem gente que expõe a vida para o conhecido da fila do açougue. Nem sabe direito quem é, mas a pessoa perguntou, e aí, como está? Não está muito bom, não. Lá na minha casa está assim, lá na minha casa... Tem gente que expõe a vida, expõe. Mas diante de Jesus a pessoa não é capaz de se abrir, de se expor, de se apresentar e dizer, na minha casa tem um problema. O meu problema, o Jairo dizendo, é a minha filha que está morrendo. Se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada. Se o Senhor tocar nela, ela vai viver. Então, é outro ponto que a gente aprender com esse pai, que vai buscar Jesus para que a história na casa dele seja mudada. Esse pai chega até Jesus e ele expõe o problema. Exponha os seus problemas, irmão. Não tenha medo. Ontem eu incentivei os jovens a virem para culto de oração. Peguei no pé deles ontem.
Falei, olha, os jovens, os juniores e os adolescentes, todos que estavam aí. Falei, de sexta-feira vocês não estão vindo orar. Vai dar sede, vocês vão procurar água, vocês não vão achar água. Vem orar. Sai da sua casa e vem orar. Posso contar com vocês aqui? Venha orar. Tá, o Marcão estava aí, né, Marcão? Marcão ouviu eu falar. Venha orar, venha orar. Você não quer vir no domingo, não venha, mas venha na sexta, venha orar. Minha filha está morrendo. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, diz o que a Bíblia? Recebereis. Clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas o quê? O que mais? E firmes. Que quando a resposta vem de Deus para a nossa vida, ela é firme. Não é aquela resposta inconsistente que não se sustenta. Por falar de não se sustentar, nós falamos disso na quarta. A casa construída sobre a rocha. A pessoa que ouve e pratica a palavra. Precisa ter sustentação. Continua. Verso de número 24. Jesus foi com ele. Eu acho importante frisar que Jesus vai com Jairo. Jesus foi com ele. Mas interessante que a multidão o comprimia. O seguia e o comprimia. Verso 24 fala disso. A partir do verso 24, do verso 25 a seguir, entra uma mulher na história. Eu não vou entrar nos detalhes da história dessa mulher. Mas entra uma outra mulher que está no meio da multidão, e no meio da multidão ela se destaca. 12 anos, interessante, como Deus está usando aquela situação para fortalecer a fé do Jairo. Quantos anos aquela mulher tinha hemorragia? 12. Quantos anos tinha a filha do Jairo? 12. Aquela mulher toca em Jesus, ela conversa com Jesus, ela é curada. E o texto diz, 12 anos naquela situação. Procurou resolver de tudo quanto foi jeito, não tinha como resolver. Até que resolveu ir até Jesus. Quando foi até Jesus, resolveu o problema. Porque o único que pode resolver o problema é Jesus. É o único. Quantos anos a mulher estava assim? Quantos anos tinha a filha do Jairo? Aquela lição estava sendo passada por Jairo, dizendo, a mulher estava assim há 12 anos, fazia tempo. Sua filha tem 12 anos, 12 da mulher, 12 da sua filha. A mulher foi curada, a sua filha vai ser curada também. Eu acho interessante olhar a construção da história. Eu acho interessante porque no decorrer da trajetória, Jesus vai, cura a mulher, libera a palavra da vitória sobre a vida da mulher. Verso 34, Vitor. Então ele disse à mulher, filha, a sua fé te curou. Quem curou? Eu estou conversando no sábado, os inimigos da fé. Você vê que uma coisa está ligada com a outra. O que você está ouvindo aqui, o seu filho, filha, neto, neta, bisneto, está ouvindo no sábado aqui. O que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. A sua fé te curou. Você estava no meio de uma multidão, você podia ficar com a boca fechada como a grande parte ficou. Estava no meio de uma multidão, você podia não fazer nada, como a grande maioria não fez nada. Você estava no meio da multidão, você podia não ter nem dado bola para mim, como a multidão, uma boa parte da multidão não deu. Mas você resolveu fazer algo diferente. E por isso eu estou tocando na sua vida. Fale, abençoe quem está pertinho de você. Fala assim, ó, toda vez que você fizer algo diferente em relação a Jesus, Ele vai te responder. Você veio para cá hoje, irmão. Só porque você veio aqui hoje, Deus vai te dar uma vitória. Você podia ter ficado na sua casa dormindo. Você podia ter
pego o carro, a moto, a bicicleta, o velotrol, o jet ski, e podia ter ido para tudo quanto é lado dessa cidade e desse estado. Você escolheu vir para o templo. Só por isso Deus vai te dar resposta. É uma coisa muito simples, mas Deus vai te dar resposta. Porque Ele trabalha na simplicidade e Ele observa pessoas que fazem algo diferente. Aquela mulher recebeu a vitória. Bom, verso 35 diz assim, ó: enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus ainda estava conversando com a mulher, o que acontece? Chegaram algumas pessoas que estavam na casa do Jairo, pessoas da casa do Jairo, o dirigente da sinagoga, o importante, aquele que conhecia das leis, aquele que conhecia da história do judeu, de Israel. A sua filha morreu, disseram eles. Aí vem uma outra coisa importante para a gente pensar. Porque vieram da casa dele. Vieram da casa trazendo notícia fresca. Notícia fresca. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente crê. Agora tem duas palavras na balança. Tem duas palavras. Uma palavra negativa e outra palavra positiva. Essa semana eu estava num lugar e tinha uma pessoa pedindo ajuda para uma outra pessoa em determinado assunto. E eu estava junto no grupo. Aí essa pessoa que pediu ajuda ouviu dizer: faz assim. Aquela já rebateu: não, mas assim não dá, faz assado. Não, mas assado também não dá, faz cozido então. Cozido também não dá, então frita. Não, se fritar também não dá. Mas que coisa. Aí a pessoa irritou, falou: mas você é negativa, para você nada dá, de jeito nenhum dá. Se você pegar e se esforçar, um jeito tem, uma saída tem. Mas tem gente que é negativa, tem gente que não. Então, duas palavras. Não incomode mais. Sua filha morreu. Não tenha medo, acredite. Aí é você que vai. Porque as vozes, elas vêm no dia a dia. Elas vêm da nossa família, dos nossos amigos, no nosso trabalho, às vezes até mesmo do irmão, da irmã em Cristo. As vozes vêm. E você pode tanto ser uma pessoa abençoada por causa de ouvir uma boa palavra, como você pode ser uma pessoa totalmente derrotada, porque ouviu a pessoa errada. A pergunta é: que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de gente você está ouvindo? Quem é que você recebe na sua casa? Com quem você fica horas e horas no zap ou no telefone conversando? Tem gente que não vai te ajudar a chegar a lugar algum. E você precisa identificar isso daí. Você precisa identificar. Tem gente que é negativa. Tem gente que é pessimista. Tem gente que não consegue acreditar. Tem gente que não consegue. Irmão, irmã, em nome de Jesus, a palavra de Deus está dizendo para todos nós na manhã de hoje, independente daquilo que você venha buscar na manhã de hoje, não tenha medo, tão somente creia. A palavra está dada. Alguns vão dizer: não incomode, vai ser você ir na igreja. Você ir na igreja vai resolver o quê? Vai fazer o quê? Esse negócio de você ser crente, esse negócio de você ficar com Deus, esse negócio não vai ajudar nada para jejum, oração, Bíblia, batismo, Santa Ceia, besteira, você está perdendo tempo com isso. E tem muita gente que vai nessa vibe, que vai nessa onda. Tem muita gente que vai por esse caminho. Besteira, a igreja é besteira. Bíblia é besteira. Unção é besteira. Orar em línguas estranhas é besteira. Culto de oração, coisa para louco ou para líder. De duas uma, quem vai em culto de oração ou é louco ou é líder. Se não for louco, é líder. Se não for líder, é louco.
E aí a pessoa acha que ela vai chegar aonde? Ela vai chegar aonde? Como? Que forma? Não tenha medo. Aí o verso 37, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Diz assim, ó: não deixou ninguém segui-lo. Interessante que até aquele prezado momento, estava todo mundo acompanhando Jesus, o Jairo e a multidão. Nesse momento, o rapaz vem, ou as pessoas vêm e falam: não incomoda mais o mestre. É a partir daí, ó, verso de número 37. É assim que Marcos relata. Aí que Jesus, que diz a Bíblia, não deixou ninguém segui-lo. Porque ele viu que a partir dali, se alguém continuasse com ele, poderia acabar sendo ofensivo para o Jairo. Isso explica muitas vezes porque Deus tira a pessoa de perto de nós. E tem gente que chegou aqui pensando, passou a semana pensando: eu não sei porque fulano saiu de perto de mim, porque fulano me abandonou, porque fulano parece que não me vê, por fulano. Eu vou falar para você da parte de Deus, porque Deus estava vendo que essa pessoa ia atrapalhar a sua vida de fé. Então Deus tira de perto de você. Quando Deus muda, às vezes, a gente de lugar, de situação, de grupo de pessoas, é porque Deus está cuidando de nós, naquilo que nós mais precisamos, que é a nossa salvação. O principal para todos nós é a nossa salvação. Carro é bom, sim ou não? Só saiu 2 sim. Você que não gosta de carro, deixa a chave do carro aqui no altar depois. Volta a pé para casa, pronto. Carro é bom, sim ou não? Sim. Moto é bom, sim ou não? Salário bom é legal, sim ou não? Claro que é, todas essas coisas é legal, irmão. Todas essas coisas é joia. Mas o principal na nossa vida é a nossa salvação. Às vezes nós temos perto de nós pessoa que vai nos ajudar a ter um carro legal, mas não vai ajudar a gente a ser salvo. Às vezes nós temos perto de nós pessoa que vai nos ajudar a ter um salário bom, mas atrapalhar a nossa salvação. Às vezes nós vamos ter à nossa volta pessoa que vai nos dar uma condição social, né? Uma condição, aquela condição de você estar no meio da sociedade e você ser visto na sociedade, mas não ser reconhecido no céu. Deus não está querendo que nós sejamos reconhecidos na sociedade e desconhecidos no céu. Quem está entendendo, diga amém. Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero que você seja salvo. E se precisar afastar você de pessoas para que isso aconteça, eu afasto. Eu acho interessante, você olha a construção da história. Estava todo mundo indo junto. Foi só alguém falar: não incomoda mais o mestre. Tá bom, não tem problema. Não tenha medo, creia. A partir daqui para frente agora vocês fiquem, vocês não vão mais. Vocês não acreditam mesmo? Vocês querem andar junto para quê? Para atrapalhar? Muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Vocês não estão ajudando. Ainda estão atrapalhando? Então fica aí, pronto. Eu não sei, não está na Bíblia. Mas eu imagino alguém olhando um para o outro, falando: está vendo? Foi falar, tinha que falar, se você ficasse quieto. Verso 38 diz. Vou completar a leitura do 37. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Ande junto com quem é da fé. Você pode ter inúmeros amigos, irmão. Não estou aqui falando que você não pode ter amigo. Não me entenda errado, por favor. Mas a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. Amigo mais chegado que irmão é aquele amigo que nos ajuda a vencermos na nossa fé. Esse tipo de gente é o melhor tipo de gente para a gente andar junto. Jesus separou. Pedro, Tiago e João vai junto. A multidão? Não, a multidão não. Deixa a multidão aí.
Quando chegaram à casa do dirigente, Jesus viu um alvoroço e com gente chorando e com gente lamentando em alta voz. Imagine a casa daquele homem como estava, irmão. Gente chorando, gente lamentando em alta voz, um alvoroço, um Deus nos acuda. E aí a Bíblia diz que Jesus chega e pergunta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Por quê? Tem uma canção que a gente costuma cantar aqui. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Por que vocês estão chorando? Por quê? Pergunta para quem está pertinho de você aí. Diga assim, está chorando por quê? Bezerrinha, essa aí você falou cantando, né? Eu percebi. Jesus chegou na casa, ele não entendeu. Não estou entendendo. Não estou entendendo porque esse alvoroço, esse lamento, esse choro, essa bagunça toda nessa casa, não estou entendendo. Os homens vão pegar essa palavra aqui, vão agarrar essa palavra, mas vão agarrar e vão levar ela para o resto da vida. Talvez você não ouça com essa clareza em mais nenhuma outra ocasião. Por que vocês estão chorando? Se o sacerdote desse lar foi buscar a vida. Você entendeu, irmão? Sim ou não? Ainda ontem eu celebrei um casamento do Jairo e da Andréia. Eles viviam juntos, aprenderam, entenderam a importância que casar é melhor do que viver abrasado. Ontem fiz o casamento deles. E eu fui muito claro. Não costumo ficar com rodeio, irmão. E não costumo pregar para agradar, para me chamar para o churrasco depois. Eu não. Não mesmo. Mas se me chamar para o churrasco, eu vou. Mas eu não vou pregar para você me chamar para o churrasco. Você está entendendo, sim ou não? Mas não vou mesmo. Deus tem uma missão na sua casa. Eu estava falando para o rapaz ontem, tá bom? Vai dando glória aí, vai dando glória. Você está ligado na mensagem. E eu falei, a bênção no seu lar vai passar por você. Então os irmãos aí, agarra essa palavra, agarra, que ela é para você hoje. É para você hoje. Você é o sacerdote do lar. Tudo que Deus tem para fazer na sua casa vai passar por você. Tudo que Deus tem para fazer na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, vai passar por você. Se você for um homem, daqueles homens que foge, vou usar uma palavra feia, você vai me perdoar por isso, mas daqueles homens que fogem do pau, que fogem do pega. Se você for um homem assim, você vai trazer confusão na sua casa. O Jonas fugiu. Uma embarcação inteira ia afundar por causa dele. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Fechei o parêntese. Por que esse alvoroço? Aí Jesus complementa dizendo, a criança não está morta, mas ela está... Uau! Mas o Jairo saiu da casa dele chorando, desesperado, preocupado, foi procurar Jesus, porque a filha dele estava morrendo. No meio do caminho, vieram pessoas dizendo, já foi, não adianta mais, agora já era. Agora, quando Jesus chega na casa, a Bíblia diz que a palavra que é liberada é a palavra da vida. Enquanto Jesus não está no lar, pode ter palavra de dor, de choro, de lamentação, de morte, pode ter palavras das mais negativas, mas quando Jesus chega na casa, a palavra muda. Por isso que não pode faltar Jesus dentro da nossa casa. Por isso que não pode. Começaram a rir. Nem vou perder tempo com esse povo que fica rindo da fé, irmão.
Vou continuar a leitura, verso 40. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Vai ficar rindo? Não tem problema, sai fora. Não vai ver o milagre. Pronto. Não tem problema nenhum. Quer rir? Pode rir. Cai fora. Vai achar alguma coisa para fazer. Aliás, essa hora do dia você está fazendo o que na casa dos outros? Não tem louça para lavar na sua casa, não tem chão para limpar, não tem roupa para lavar, roupa para passar. Não tem nada para fazer na sua casa. Se não tem, vai caçar o que fazer. Mas não fica aqui não atrapalhando, porque eu tenho um milagre para operar aqui nessa casa. Tchau, vaza. Ordenou que saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos. Então o pai e a mãe e mais os discípulos. Só gente interessada no milagre. Entrou onde a criança se encontrava. Ele tomou a criança pela mão e disse à criança: menina, eu te ordeno. Faça o quê? Levanta. Imediatamente a menina, que tinha quantos anos? Jesus já tinha avisado lá atrás: o milagre vai acontecer. Ele já tinha avisado: o milagre vai acontecer. Agora é só complementar. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a... Mas a hora que Jesus chegou na casa, a menina estava... Como que a menina estava? Deitada. Mas quando Jesus chegou, a menina ficou em... Não importa o jeito que a situação está agora, irmão. O importante é o jeito que ela vai ficar com a ação de Jesus na sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Chega de conversa, né, irmão? Meu Deus, já deu para nós aprender tanta coisa. Eu encurtei a conversa, mas ainda assim deu para aproveitar muita coisa, sim ou não? Então feche seus olhos e leve o seu pensamento a Deus. Digamos que se agora assim você não conseguiu gravar muita coisa. Você vai orar, mas você não sabe nem o que você vai orar. Então eu vou te ajudar na sua oração. Você vai dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu quero ser como o Jairo, uma pessoa que acredita que o Senhor pode reverter a situação. Só isso. Se você não conseguir orar mais nada, fale isso. Deus, eu quero ser como o Jairo. Na hora da minha dificuldade, saber que a resposta está no Senhor. Faça isso. Agora é a hora de você orar. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso e fiel, digno de honra, de glória, de adoração. Obrigado por essa palavra, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa salvação, obrigado pela oportunidade de pensarmos juntos numa história tão jóia como essa, história de Jairo, da filha do Jairo, da família do Jairo. Meu Deus, quanta coisa boa para todos nós pensarmos juntos. E agora a minha oração ela é uma: que eu e todos os meus irmãos tenhamos o nosso coração voltado para o Senhor. Nos momentos mais difíceis nós saibamos que o Senhor é aquele que pode reverter toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Diga amém. Bate palma para Jesus. Graças a Deus.